Graça e paz aos irmãos, muito boa noite. Noite de mais uma segunda-feira, onde nós estamos aqui para estudar o Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João. Hoje, dando continuidade ao estudo do capítulo 7 e do capítulo 8, que na verdade formam um grande bloco. E por que eu digo isso? Porque esse grande bloco está contido dentro de um mesmo contexto. E o contexto é que Jesus está aqui participando de uma das três principais festas que aconteciam do calendário judaico, que era a festa dos tabernáculos. O que era a festa dos tabernáculos? Essa era uma celebração, era uma festa judaica, onde eles celebravam a graciosa providência de Deus aos israelitas, naquele período em que eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto. Jesus então sobe à festa para comemorar e celebrar a festa dos tabernáculos, era uma semana de festa, e está ali em meio àquele povo, no templo, ensinando, participando, discutindo e explicando a sua relação com o Pai e de como o Pai havia enviado-o à terra para proclamar a sua mensagem. Isso você consegue observar no capítulo 7, dos versículos 28 a 36. No entanto, meus irmãos, o auge da festa dos tabernáculos, que durava uma semana, acontecia no último dia, no 7º dia da festa. Por quê? Por um detalhe muito importante e interessante. Porque no último dia aconteciam duas cerimônias importantes para aquela festa. A primeira cerimônia, que está localizada aqui no capítulo 7, era a cerimônia do derramamento de água. Então, essa era uma cerimônia que acontecia no 7º dia da festa, o dia mais importante da festa, que era a cerimônia do derramamento de água, onde se celebrava a provisão de Deus pela água, lá no deserto. Os irmãos lembram bem que eles passaram 40 anos peregrinando no deserto, e deserto, como o próprio nome diz, é uma região onde há escassez de água, não há abundância de água. Então, em celebração, porque Deus proveu para os israelitas lá atrás a água, eles celebram com esse ritual de derramar a água no 7º dia daquela festa. Ou seja, eles fazem isso, essa cerimônia era como se fosse um símbolo daquilo que havia acontecido no deserto. E é exatamente dentro desse contexto que Jesus, então, e isso traz um significado muito grande para nós, vai dizer no versículo 37 a 39 do capítulo 7 as seguintes palavras, exatamente no momento em que eles estavam derramando água e cumprindo esse cerimonial ritualístico. Jesus vai dizer no versículo 37 do capítulo 7, no último dia, ou seja, o 7º dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, e a palavra aqui exclamar é gritar, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, água lá no deserto era fonte, era sinal de vida. E aqui Jesus está dizendo exatamente a mesma coisa que ele já havia dito à mulher samaritana no capítulo 4. Lembra que ele pediu água para ela e ele disse a ela, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você daria, e ele lhe daria a água da vida. Jesus já havia dito isso à mulher samaritana e agora diz novamente aos judeus. Só que ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. É interessante porque isso nos faz lembrar de Isaías 55, versículo 1, quando o próprio Deus diz a Israel por meio do profeta Isaías, a todos vós que tendes sede, vinde às águas. Deus do Antigo Testamento disse isso para o povo de Israel. Agora o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, está dizendo para o povo de Israel, se alguém tem sede, venha a mim e beba. É interessante porque Paulo faz uma recapitulação de todo esse cerimonial e de todo esse símbolo lá em 1 Coríntios 10, versículo 4, e ele vai fazer uma alusão ao povo que peregrinava pelo deserto, dizendo que
todos aqueles judeus israelitas que peregrinavam bebiam de uma mesma pedra espiritual, porque vocês lembram que Moisés tocou a pedra e a pedra jorrou água, e Paulo vai dizer, todos bebiam da mesma pedra espiritual, e ele termina o versículo dizendo, e a pedra era Cristo. Então percebam, meus irmãos, como tudo isso é amarrado, isso que é o bonito da teologia, de você estudar a Bíblia, que as coisas, Deus vai se revelando progressivamente, a ponto de que no Novo Testamento nós temos a compreensão exata de que quem falou no Antigo Testamento foi o próprio Jesus, antes da encarnação, vinde a mim, todos vós que tendes sede, vinde às águas, o próprio Jesus falando aqui no Evangelho de João, e Paulo fazendo então essa conclusão, dizendo que aquela água que os israelitas bebiam lá atrás no deserto era um símbolo e apontava para o próprio Jesus, que diz no capítulo 7, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Esse é o primeiro cerimonial que aconteceu durante o último dia da festa, mas que está registrado no capítulo 7. No entanto, o capítulo 8 vai nos trazer uma segunda cerimônia que também acontecia nesse sétimo dia, que era importante, que era a cerimônia de acender a luz das lamparinas, que naquela época não existia luz elétrica, era lamparina. E é interessante porque exatamente antes desse ritual acontecer, ou no momento que ele aconteceu, percebam as palavras de Jesus no versículo 12 do capítulo 8. De novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Percebam a conexão que Jesus faz da cerimônia da água, no capítulo 7, e a conexão que ele faz com a luz, dizendo agora, eu sou a luz do mundo. Obviamente que os judeus imediatamente entenderam aquilo que Jesus estava dizendo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que ele era a luz, ele era a fonte da verdade. Ele era a luz, aquela luz que João Batista já havia dito no capítulo 1, dos versículos 5 a 9, dizendo que ele não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz, a saber, a luz que, vinda ao mundo, ilumina o mundo inteiro. Essa luz é o próprio Jesus Cristo. E quando Jesus, então, depois de ter falado sobre a questão da água e ter dito que é a luz do mundo, isso vai desencadear agora o segundo grande discurso de Jesus aqui no Evangelho de João. O primeiro nós vimos no capítulo 6, que foi o discurso do pão da vida, mas agora nós teremos o segundo discurso de Jesus, que vai dos versículos 21 a 59 do capítulo 8, pelo fato de Jesus ter dito que ele era a luz do mundo. É interessante que você sempre vai ter dois grupos em resposta às palavras de Jesus, aqueles que creem e os que não creem. Aos que creem nas palavras de Jesus, ele vai dizer aí no versículo 31 e 32 do capítulo 8 o seguinte, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Isso de Jesus disse àqueles que haviam crido nas suas palavras de que ele era a luz do mundo, de que ele era a água da vida. No entanto, para os judeus incrédulos, Jesus dá outro tipo de resposta. Na verdade, você vai observar qual foi a reação dos judeus incrédulos a essas palavras de Jesus. Olha o versículo 33 e 39. Responderam-lhes, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? E o 39. Nosso pai é Abraão. Ou seja, os judeus aqui estão afirmando que o pai deles é Abraão. Porque Jesus havia dito o seguinte, que se eles conhecessem e descobrissem a verdade os libertaria. Aí os judeus incrédulos dizem o seguinte, olha, nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz aí, conhecereis a verdade vos libertará, se nós sempre fomos livres? Percebam que essa é a resposta dos judeus incrédulos em relação a Jesus.
dizendo que eles não eram escravos de ninguém. No entanto, Jesus vai dizer, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E Jesus vai então sumarizar isso, esse argumento, dizendo para aqueles judeus incrédulos, o versículo 44. Olha que é a resposta de Jesus em relação a eles, que diziam que eram filhos de Abraão e que eram livres. Jesus diz, versículo 44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, Jesus olha para aquele povo e diga-se de passagem que nós estamos falando aqui, meus irmãos, dos judeus. O povo da aliança. O povo escolhido por Deus. Talvez o povo mais religioso do planeta. Pois Jesus olha no olho deles e diz, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Vocês falam que Abraão é o vosso pai? Se Abraão fosse o pai de vocês, vocês fariam as mesmas obras de Abraão e creriam nas obras que eu também faço. Mas porque vocês não creem. Isso demonstra que vocês, então, são filhos do diabo. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Percebam que palavras duras de ouvir a um povo que se dizia ser o povo mais religioso da terra. No entanto, Jesus vai continuar o seu discurso aí no versículo 51, dizendo o seguinte, disseram-lhe os judeus, agora, o 51, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Perceba que Jesus diz exatamente aquilo que ele já tinha dito no versículo 31. No 31 ele tinha dito, se vós permanecedes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E aqui no 51 ele diz, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês não verão a morte eternamente. E os judeus, em contrapartida, vão responder dizendo que Jesus, porque ele disse que aqueles que crescem nele, se permanecessem na palavra dele, não veriam a morte, os judeus ouvem aquilo que Jesus diz e dizem, você está endemoniado. Olha o versículo 52. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que estás endemoniado. E o versículo 33, o 52 continua. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Ou seja, quem é o Senhor? Quem é você para dizer aí que se nós permanecermos na sua palavra, nós jamais morreremos eternamente? És porventura maior do que o nosso pai Abraão? Quem és tu? É isso que os judeus perguntam. Essa é a grande pergunta do Evangelho de João. Quem é Jesus? E obviamente que Jesus então vai concluir o seu discurso nos versículos 56 a 58, e aqui nós vamos encontrar o ponto alto, o ponto máximo da narrativa do apóstolo João, nesse capítulo 8, quando Jesus vai dizer, em resposta à pergunta dos judeus, se ele era maior que Abraão. Olha o que Jesus diz no versículo 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e vistes a Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para essa fórmula empregada por Jesus aqui, quando ele diz, eu sou. Jesus já havia dito no capítulo 6, eu sou o pão da vida. No mesmo capítulo 6, quando ele se aproxima dos discípulos durante aquela tempestade, os discípulos estão ali desesperados, Pedro avista Jesus, e Jesus vem ao encontro de Pedro e vai dizer, não temais, sou eu. A mesma forma. No capítulo 7, que nós acabamos de ver, você encontra Jesus novamente falando, eu sou
a luz do mundo. E aqui no capítulo 8, por 3 vezes Jesus vai falar: eu sou, eu sou, eu sou. Versículo 24, 28, e ele termina no versículo 58 dizendo para os judeus: vocês estão falando de Abraão? Mas antes que Abraão existisse, eu sou. Em outras palavras, Jesus é o próprio Deus. Jesus é coeterno, coigual, consubstancial com o Pai. Em outras palavras, o que Jesus está querendo dizer com o eu sou é que ele era aquele eu sou de Êxodo 3, versículo 14. Aquela terminologia que o próprio Deus utilizou, o Deus da aliança, utilizou para se revelar a Moisés, que é, no termo hebraico, é a palavra Yahvé. Eu sou o que sou. É essa fórmula que Jesus vai utilizar aqui, dizendo que Jesus, ele é Yahvé. Jesus é Deus. Jesus é igual, coigual com o Pai. E os judeus entenderam isso, meus irmãos. Como é que nós sabemos que os judeus entenderam que Jesus estava empregando essa terminologia para falar que ele era Deus? Porque você vai observar a conclusão do capítulo 8, no versículo 59. Então, pegaram em pedras para atirarem em Jesus. Ou seja, eles entenderam perfeitamente o que é que Jesus estava falando e pegaram em pedra para matarem a Jesus, para atirarem nele. Essa é a conclusão do capítulo. Esse capítulo 8, como eu disse anteriormente, ele vai encerrar a segunda grande discussão de Jesus com os judeus. Como eu disse anteriormente, a primeira discussão, o primeiro discurso foi o discurso do pão da vida no capítulo 6, e o capítulo 8 encerra esse discurso que abrange todo o contexto do capítulo 7 e do capítulo 8, quando Jesus disse que ele era a luz do mundo. E o ponto, meus irmãos, é sempre o mesmo, e aqui vai as implicações desse discurso. Qual é o ponto de João aqui? O que João quer nos mostrar? E qual é a pergunta que vem desse estudo do capítulo 7 e do capítulo 8? A pergunta para nós é: você e eu realmente cremos quem Jesus diz que ele é? De que lado nós estamos? De que lado você está? Como diz um grande escritor americano, C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele vai fazer uma pergunta muito interessante lá. Ele vai dizer: ou judeus, ele vai afirmar, ou Jesus é Deus, ou Jesus é um grande impostor e mentiroso. Eu aposto a minha vida na primeira opção, que Jesus é Deus. E você? O que pensais vós do Cristo? Que Deus nos abençoe. Até semana que vem.